Bom, a MP surgiu, né? Surgiu como uma bomba no mercado, né? Quer dizer, já se comentavam, mas ela apareceu, né? Criando um grande impacto. E depois surgiram 91 emendas, se eu não me engano, né, Vladimir? Eu acho que o número é esse, né? Foram 91 emendas, sim, né? E as emendas, o prazo para as emendas acabou, aí o Valim Vasconcelos, também nosso amigo, aparecendo aqui, mas acabou o prazo e os clubes sequer conseguiram ainda se articular na Comissão Nacional de Clubes para defender os seus interesses. Quer dizer, todo mundo está opinando sobre o futebol, menos os mais interessados, que são os próprios clubes. Eu queria ouvir de vocês a leitura sobre essa situação. Eu primeiro? Claro. Sim. Os clubes têm um poder muito forte de persuasão, de diálogo junto aos parlamentares. Até porque os parlamentares representam bases, e essas bases se envolvem também com o esporte. E essa é a pressão necessária, para isso que a democracia prevê mecanismos de pressão, de cobrança, não é? E o parlamento é a maior, como eu diria, a maior câmara de reverberação, sem nenhum trocadilho, dessas pressões da sociedade. São pressões legítimas, são pressões democráticas. E não se faz lei sem diálogo, até porque senão a lei, no jargão popular, não pega. A lei ela precisa ser legitimada pela prática social. E se ela já é bem discutida no Congresso Nacional, ela vai ter muito mais chances de ter bons frutos, de render melhor. Tenho certeza que há uma vontade grande, principalmente dos clubes que têm maior dificuldade hoje com a negociação de direitos de TV, de que esse assunto vá adiante. Mais ainda, os clubes hoje temem ter prejuízos, como poderá haver se a medida provisória é uma análise não consentânea com os interesses. Vou um pouquinho mais. Eu estava conversando, inclusive, com um pessoal da imprensa ontem sobre este assunto. Esse é um assunto que interessa mais do que a ninguém ao torcedor, ao direito do torcedor de ver as partidas do seu clube transmitidas. A gente está falando sobre futebol, mas eu imagino que as pessoas que estão assistindo sabem que a medida provisória vale para todos os esportes. Esse é um problema também que vai gerar problemas lá no vôlei, no futsal, em todos os esportes que tem transmissão por TV, e agora com streaming, porque a MP tem que tratar também da transmissão por internet, do streaming, todos os esportes estão conseguindo transmissão, não é? Então é um direito do torcedor que as partidas de um campeonato, que as partidas do clube que ele segue, enquanto fã do esporte que não é, que possam ser transmitidas. Então, por que também não o torcedor está pressionando os seus parlamentares para que o melhor dali? Acho que é isso, mas o Marcelo deve poder complementar melhor do que eu. Vladimir, eu concordo com tudo que você falou, né? Lembrando que a Lei Pelé, né, que já conta aí com uma provecta idade, né? A gente no campo do direito costuma dizer que lei boa é lei velha porque todo mundo aprende. Verdade. Então, verdade. Cada vez que tem uma mudança, a gente treme um pouco nas bases, mas a reflexão é boa, o debate é sempre muito produtivo. Eu diria o seguinte, tanto no texto do artigo 42, que estabelecia que qualquer entidade interessada na transmissão do evento esportivo deveria adquirir os direitos de arena, que você, como bem explicou, é um sinônimo de direitos de transmissão de ambos os clubes, já se aplicava a qualquer plataforma de distribuição do sinal, quer fosse televisão aberta, fechada, streaming, um produto de OTT, como uma Netflix, um Disney Plus, ou uma Amazon Prime, etc. e tal. A mudança veio nesse grande sentido de dizer que a partir desse momento da edição da MP, que já é lei, então estamos neste tempo presente, basta apenas a vontade do mandante, sem que ele precise consultar o visitante para que ele possa ceder esse direito de arena. Eu acho que a questão ela é muito relevante quando você traz um tema que ninguém até o momento tocou. Eu não vi esse tema na imprensa. E Fernando e eu, Munir, temos lido muito, buscado informações, conversado com muitos clubes, temos conversado com muitos dirigentes, a gente nunca ouviu falar na palavra torcedor.
eu me permitiria digredir um pouco para dizer o seguinte: o advento da revolução tecnológica mudou os hábitos de todos nós. Hoje nós estamos aqui por causa da tecnologia. Se assim não fosse, não poderíamos nem juntar telefonemas via WhatsApp, como hoje é possível. Mas para o esporte, notadamente para os clubes brasileiros, que ainda estão absorvendo certas mudanças e ainda precisam estudar formas de melhor enfrentar essas modificações tecnológicas que já existem e que vão crescer de forma avassaladora a cada dia, eles ainda, a meu ver, estão presos a um momento em que o dono do produto, como você bem mencionou, que é o clube, ele que produz o espetáculo, outrora, antes do advento da internet, dessas novas tecnologias de transmissão de sinal audiovisual, ele não tinha capacidade de entregar o produto ao seu consumidor. Então, nesse caso, o clube não tinha essa capacidade de fazer a entrega direta ao torcedor, porque ele precisava se fazer do uso do dono dos meios de transmissão. E no modelo anterior, os donos do meio de transmissão eram as empresas concessionárias do serviço de radiodifusão, as chamadas televisões abertas, né? E as empresas também concessionárias ou permissionárias do serviço de televisão por assinatura. Por quê? Porque isso era a tecnologia que existia. Então, esse nosso modelo de negociação que vige hoje, com direitos de futebol sendo exibidos em televisões abertas, fechadas, e no sistema de pay-per-view, esse é um sistema que ele cresceu e foi bem sucedido, mas dentro de um modelo em que o dono do direito de transportar e entregar o produto não era o clube. Então, os clubes brasileiros, a meu ver, se habituaram a ser clientes desses donos dos meios de transmissão. Hoje, entretanto, com o advento da tecnologia, esse cenário mudou. Hoje é perfeitamente factível que um dono de qualquer conteúdo audiovisual entregue diretamente ao seu consumidor. Eu vou começar com exemplos pequenos. Um Instagram, o que é um Instagram, se não, quando usado comercialmente, uma pessoa entregar o seu produto? As contas de WhatsApp profissionais, empresariais, né? Um produto mesmo de pay-per-view, e eu quero citar aqui o exemplo de Santa Catarina, que colocou um produto de pay-per-view de pé, onde os clubes entregam diretamente aos seus torcedores os jogos do campeonato de Santa Catarina, o campeonato estadual de Santa Catarina. Então, nesse momento em que o dono do conteúdo consegue entregar o produto sem que necessariamente seja refém de antigos donos dos meios de distribuição, muda. Há uma dança de cadeiras. Agora os clientes são aqueles que têm as plataformas de distribuição, porque o clube não é mais refém deles para entregar o seu produto. Então, ouvir o torcedor, como você levantou, é de fundamental importância. Eu também concordo com você que o ideal seria os clubes se reunirem, quer seja numa associação ou numa liga, e comercializarem todos os direitos comerciais da competição. Mas isso é um processo. Eu tenho certeza que nós chegaremos lá. Mas temos que chegar pelo livre exercício dos direitos individuais de cada um, e não numa camisa de força. É por isso que eu assino embaixo de todos os seus argumentos, né? E acho que o torcedor tem sim que ser ouvido. E coloco até uma pergunta na mesa, né? Eu entendo que o direito do mandante... Aliás, antes de colocar a pergunta, eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Eu entendo que o direito do mandante ele traz uma vantagem muito grande. No mínimo, do ponto de vista concorrencial, num mercado em que haja livre trânsito de novos entrantes no mercado de compra de direitos, haja essa possibilidade, o direito do mandante permite que esse livre trânsito de entradas. Ele melhora o ambiente concorrencial,
em qualquer cenário, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Há, por outro lado, um temor de que clubes com menos estrutura e com torcida não tão numerosa quanto os clubes de grandes torcidas possam sair prejudicados. Eu vejo que vai haver um movimento muito natural desses clubes de porte médio e de porte pequeno de se juntarem. E ainda por cima, o que você citou com muita propriedade, Vladimir. Nada impede que os campeonatos estaduais continuem tendo os seus direitos sendo vendidos pelas federações, porque os clubes, já no modelo vigente, eles repassam o seu direito de negociação do direito de arena para as federações. E cito um outro exemplo, uma Copa do Brasil, também tudo isso é factível. Eu não vejo aqui, como você também pontuou com muita serenidade e tranquilidade, os debates não podem ser debates extremistas. Nós não podemos achar que vamos dar uma guinada absoluta em tudo. Não é isso. Eu acho que nós temos que avançar, que nós temos que caminhar. Mas a resistência a mudanças, às vezes, nos levam a ficar estagnados. Eu vejo, assim, com um otimismo essa questão do direito do mandante, até porque essa necessidade, que, no meu entender, será facilmente captada por clubes até grandes, médios e pequenos, de se unirem, caso não seja factível uma união total, ela vai acelerar processos de criação de associações de clube que poderão desembocar até, no meu entendimento, na criação de uma liga. E aí faço a pergunta, para o torcedor é bom ter jogos que não passam em nenhum lugar do Campeonato Brasileiro de Futebol? Os jogos da Turner não passam no Sport TV, os jogos do Sport TV não passam na Turner. Isso é bom? Isso é interessante para o torcedor? Essa é a pergunta que eu coloco aqui, talvez, para a gente aprofundar um pouco no debate, até à luz do seu conhecimento do mundo do futebol e dos seus conhecimentos das implicações jurídicas de contratações vigentes à época da antiga lei e o que ocorrerá agora. Falo direto? Claro. Sim, vamos lá. Eu já falei demais. É porque eu gosto de ouvir também, mas vamos lá. Vocês deixam eu falar, eu falo. Professor e advogado gostam de falar. Eu sou professor e advogado. Amigos, deixa eu tentar pegar esse gancho e, ao mesmo tempo, uma pergunta, não é, que o Marcelo tão bem nos trouxe, para tentar contextualizar a situação em que a MP chega. Primeiro, essa fragmentariedade. Não sei se vocês estão percebendo, mas já são 4 assuntos importantíssimos do esporte que estão tramitando no Congresso Nacional com pequenos textos muito fragmentados, muito dispersos, e que, na verdade, vão, mais uma vez, levar prejuízos para a legislação esportiva mais geral, no nosso caso, a Lei Pelé. A Lei Pelé, ainda que tenha 22 anos, ela é muito, vamos dizer assim, como eu diria, ela é muito importante, não só porque ela trouxe inovações no direito do trabalho esportivo, como o fim do passe, também modernizou o esporte nacional, acabou com aquilo que o Álvaro Melo Filho falava do entulho, né, que existia lá dos tempos pretéritos, mas não é nosso assunto. Eu só me preocupo o seguinte, Marcelo, a Lei Pelé não é mais a de 98. Não nos dizem que nós não temos mais o corpo de quando nós nascemos, né, que isso que nós pegamos aqui hoje não tem mais nada a ver com a matéria de quando nós nascemos, porque as células vão trocando, não é? Então, a Lei Pelé também já passou por isso, já são 40 leis modificando a Lei Pelé. Eu vou repetir, eu contei esses dias porque um jornalista me perguntou e eu não acreditei na hora que eu lia no site do próprio Palácio do Planalto, da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, Subchefia de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto. Já devem ser 42 normas, medidas provisórias e leis modificando a Lei Pelé. Não existe mais possibilidade da Lei Pelé viger desse modo. É necessária uma nova lei geral do esporte. É interessante que, em 2015, o presidente do Senado me convidou para discutir esse assunto. Na época era a medida provisória do Profut, que trazia também coisas bizarras, como a gente tem visto agora.
e eu propus a ele que a gente falasse um pouco sobre a Lei Pelé. Ele falou, Vladimir, vamos fazer uma comissão de juristas lá no Senado. Proponha lá para o doutor Bandeira, meu grande amigo, uma comissão de juristas. E assim foi. O Senado Federal, em 2015, instituiu uma comissão de juristas com 13 membros, gente de altíssimo gabarito, pessoas que têm muito trânsito na área do esporte. Nós ficamos quase 1 ano e meio debatendo não só entre os juristas, mas com toda a sociedade. Concertamos, eu gosto da palavra concertação, né? Nós fizemos uma concertação que aliou interesses desde os atletas até as federações. Todo mundo foi lá em audiências públicas, com os mecanismos de internet da TV Senado, todos puderam participar. E entregamos um projeto tão de consenso, eu tive a honra de ter sido relator, né, do anteprojeto, que ele imediatamente foi apresentado pela própria mesa diretora do Senado Federal, na forma de um PL, que é o PL 68 de 2017, e também da proposta de emenda constitucional 9 de 2017. Mas vejam bem a data, 2017, nunca mais andou. Está lá na Comissão de Constituição e Justiça. E nós temos este tema do direito de TV muito bem tratado lá. Tem um capítulo só para direitos de internet, Marcelo, a gente nem falava de streaming com esse termo na época. Convidamos a ABERT para discutir de TV, todo o pessoal também do Twitter, Facebook, que esteve lá conosco, sabe? E o projeto está parado, ele trata de direitos de transmissão, ele trata das sociedades anônimas, eu não vou entrar nesse assunto agora. Então, tem isso acontecendo no Congresso Nacional, não sei por que essa escolha de ir fragmentando, e ao mesmo tempo tem um outro cenário, e é esse o principal assunto que na sua fala eu posso abstrair para a gente continuar com o debate agora, que é uma entrada forte de novos players no mercado de transmissão aqui no Brasil. Isso é muito bom, a gente esperou por muito tempo que isso acontecesse, mas só pelo advento das novas tecnologias por meio das plataformas digitais e da internet que isso foi possível. Hoje nós temos, portanto, a Amazon com direito, com interesses de transmissão no nosso país, o Twitter, o Facebook, mesmo a Microsoft há tempos vem negociando a possibilidade de transmitir, outros grandes também, e que chegam no Brasil numa situação em que isso estava praticamente com um conteúdo local. O Brasil evoluiu muito no mundo, é muito respeitado no mundo, na produção de conteúdo artístico e de entretenimento, principalmente no esporte. Há um interesse nacional envolvido nisso também. É preciso ter cuidado com isso. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo os dirigentes, os CEOs, as pessoas que negociam em nome dessas plataformas digitais que estão chegando no Brasil, querendo transmitir também conteúdo esportivo, eu chamo a atenção do torcedor, dos dirigentes de clubes que aqui nos assistem, tem muitos amigos nos assistindo, queria mandar um abraço para cada um, mas não vamos poder fazer isso, para que a gente preste atenção que tudo isso que nós conseguimos construir na história do Brasil, de tecnologia própria, de talentos, não é? Na transmissão, na produção de conteúdo para a televisão e para o streaming, isso também está em jogo neste momento, de algum modo. Eu estou propondo que a gente proíba a entrada dos outros? Não. Eu quero que a gente, ao mesmo tempo que trabalhe com a entrada dos outros, saibamos como normatizar essa entrada, para dar segurança, inclusive, para que essas plataformas digitais que são sediadas no exterior possam ter mais segurança jurídica aqui. Essa normatização, que ela propicie maior segurança jurídica aqui e que a gente não perca essa característica de sermos um país produtor de belo conteúdo esportivo, de entretenimento e de cultura. É por aí, eu acho.